Pessoal, bom dia a todos. Hoje, dia 26 de julho, nossa última aula antes de encerrar esse primeiro bloco. Dizer para vocês que foi muito bom trabalhar conhecê-los, nem que for dessa forma virtual, né? Dizer que estou muito feliz aí com a participação e envolvimento de vocês. Esse ano totalmente atípico, né, das atividades como nós fizemos, de forma remota, mas é o que a gente está podendo fazer no momento, né? Vamos torcer para que as autoridades permitam e a gente decidam também, né, que a gente possa voltar o quanto antes, dentro, óbvio, né, dos protocolos de segurança, né, que todos possamos estar bem e não piorarmos a situação que ela tende no momento, né, a melhorar. Né? Nós temos já um número grande de pessoas vacinadas, né? Acredito que em breve aí nós tenhamos uma possibilidade de um retorno presencial, né? Tem outros fatores que podem prejudicar um pouco, né? A questão, por exemplo, de transporte. Eu sei que muitos, né, vêm de outras cidades, moram um pouco distantes do campus, né? Precisam de transporte escolar, né? Tem todos esses detalhes aí que vão ser discutidos aí, esperamos que sejam resolvidos em breve, né? Mas, de qualquer forma, né, é o que nós temos no momento. A gente está podendo fazer aí, talvez não da melhor forma possível, né? Óbvio que nesses 10 encontros, 9, né? Porque semana passada a gente não teve a primeira semana também que não teve, 8 encontros, podemos dizer, 8 aulas, né? Nessas 8 aulas aí, deu para a gente, assim, pelo menos ter um primeiro contato, né, com a atividade filosófica, o que é filosofia, conhecer alguns autores, conhecer algumas reflexões propostas por eles, que é um momento que a gente pôde nós darmos as nossas opiniões, né? Apesar de tudo, foi um bloco produtivo, né? De certa forma, eu também aprendi a trabalhar desse formato, né? Quando a gente voltar aí no presencial, talvez a gente possa aproveitar algumas coisas que a gente fez assim nesse formato remoto, né? Pelo menos em termos de atividades, realização dessas atividades à distância, né? Que o Moodle, nesse ponto, colabora bastante conosco, né? Mas, enfim, só assim, a título de informação, pessoal. Então, a gente tem já as nossas atividades, praticamente todas elas realizadas, né? Pelo menos propostas, né? Então, são 5 atividades que estão disponíveis no Moodle para vocês fazerem. Como eu falei na semana passada, né? Quem não fez alguma atividade, elas estão abertas de novo, tá? Tem até agora, quarta-feira, para concluir, quem não fez. Eu preciso, é bem importante o que eu vou falar agora, eu preciso que vocês, quem não fez, faça, vá atrás, corra, veja a possibilidade. Se tem alguma atividade pendente, vocês olhem lá, vejam se está faltando também algo. Como é que funciona a nota de vocês, pessoal? Ela é somatória, tá? Vocês têm ali 5 atividades, tá? Dessas 5 atividades, elas só tem uma, que é o questionário 2, que na hora de configurar, eu acabei configurando ele como 10, valendo 10, mas na verdade ele vale 1, tá? Então, quando vocês veem lá, por exemplo, alguém lá que tirou 5 no questionário 2, no Moodle, na verdade é 0,5, né? É o somatório ao invés de ser 5, é 0,5, tá? E no final, a soma de todas as atividades, ela vai finalizar com... Ela vai ficar um pouco diferente, né? Mas ela soma um total de 10, tá? Então, sempre que vocês tiverem a nota mais próxima de 10, é sinal que vocês estão com um aproveitamento quase que total, tá bom? Mas se tiver alguém que não fez alguma atividade ainda, pessoal, né? Elas estão disponíveis, vão atrás, corram, aproveitem essa última semana, tá? Se alguém ficar abaixo de 7 desse somatório aí, do total do curso, né? Eu vou entrar em contato, a gente vai fazer uma atividade de recuperação, tá? Para poder minimamente ter o aproveitamento, né? De 70% do bloco, que é o que a nossa organização prevê, tá? Com relação a isso, pessoal, alguém tem alguma dúvida ainda sobre atividade, sobre nota? De modo geral, quem tem feito, pessoal, eu tenho valorizado o que está sendo feito. Mas é importante que vocês visualizem, olhem lá, ver se está tudo ok com vocês também, tá? Sobre isso, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algo que gostaria de perguntar, de fazer alguma questão? Uma pergunta, prof.
Fala, Eduardo. São 5 questionários, Tá. isso, né? E eles valem 10. Então, cada questionário, pelo que o senhor está falando aí, nas minhas contas, acho que é 2 pontos cada questionário. Sim, tem. Peraí. É que tem um fórum. O fórum vale 2 também. O primeiro Ah, sim. questionário vale 2. O segundo questionário vale 1, mas ele está lá como 10, tá? Mas, enfim, ele vale 1. Então, se você tirou, por exemplo, 5, na verdade você tirou 0,5, tá? Então, o questionário 1 vale 2, o questionário 2 vale 1, o fórum vale 2, o questionário 3 vale 2, o questionário 4 vale 1 e o questionário 5 também, nas minhas contas, vale 1. Ou vale 2, vamos ver. Ele vale 2. Então, dá uma soma de quanto? De 10 pontos. Fecha 10. Isso. Fecha 10. Valeu, prof. Então, Era só essa a minha 2, dúvida. 3, 5, 7, 9, 10. Fecha 10. Tá? Só tem um questionário ali que ele vale, no caso, ele está como 10, a nota dele como 10. Mas aí foi na hora da configuração. Mas no final, no somatório, vocês vão ver que todos eles vão fechar essa nota aí de 10. Tá? Então, vocês têm que ficar com um aproveitamento de, no mínimo, 7 nessa primeira parte. Se ficou abaixo de 7, aí a gente vai ter uma atividade de recuperação. Tá? Certo, Eduardo? Certo, prof. Valeu. Ótimo. Alguma pergunta mais, turma? Meninas, meninos, alguém? Eu vi que acho que a Alessandra entrou em contato comigo, a Rafael também. Eu não lembro se eu respondi corretamente a demanda de vocês. A minha, sim. Eu tinha pedido mais um tempinho para fazer o último questionário. Daí tu falou que tu abriu para todos. Então, eu já fiz o 2 também, que eu não tinha feito ainda. Tá bom, ótimo. Obrigado, Alessandra. Se não mais, pessoal, então a gente vai para a nossa última aula, tá? Essa última aula tem a ver também com esse último questionário, tá? Enfim, foram assim, eu deixei duas questões bem, na verdade, assim, foram, como vocês tiveram que fazer essa última semana aí, assim, mais remota, né? Eu vou hoje complementar um pouco daquele conteúdo que vocês viram, tá? Assim, o que foi essa última semana, né? Esse último material que enviei para vocês? O que foi aquilo? O que é aquele texto, né? Vocês devem ter percebido que ele destoou completamente, né? Dos conteúdos que a gente vinha até então, mas é assim, daqui para frente a gente vai tentar mesclar, tá? Alguns conteúdos mais específicos dos filósofos, tá? E algumas questões, alguns temas, alguns assuntos que a filosofia trata, tá? Então, nesse primeiro ano, nós teríamos mais outros 3 assuntos, se eu não me engano, que seriam trabalhados com vocês, mas que a gente não trabalhou, tá? Eu espero que quando a gente volte no presencial, a gente possa fazer isso, tá? Eu sou professor de filosofia do campus, eu sei os conteúdos que eu trabalhei, né? E a gente vai voltar a esses conteúdos ainda, tá? Mas eu fiz questão de, nessas últimas 2 semanas, falar pelo menos um desses conteúdos. É um conteúdo, por exemplo, que eu particularmente gosto muito, né? E, enfim, acho que é um conteúdo assim que eu me senti mais à vontade, né, para poder falar deles. Não que os outros eu não goste, né, mas a gente sempre tem uma preferência a mais, né? Assim como vocês preferem aulas mais de matemática, de física, né? Então, na filosofia eu também tenho alguns conteúdos que eu gosto mais, né? Então, um desses conteúdos é a relação entre arte e filosofia, ou a relação entre filosofia e estética, tá? E é o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? A gente vai falar dessa relação entre a filosofia e a arte, tá? Essa relação entre filosofia e arte, ela ganhou uma área da filosofia que tem o nome de estética, tá? Vocês já devem ter ouvido, né, essa palavra estética em um outro lugar, certo? Qual que é o lugar que vocês escutam a palavra estética? Por exemplo, clínica de estética. O que é uma clínica de estética? É uma clínica que faz cirurgias plásticas, tipo harmonização facial, preenchimento com silicone Isso. mesmo também para outras partes do corpo e assim por diante. Então, Eduardo, a estética está ligada ao quê?
nessa forma, por exemplo, uma A clínica... beleza. Isso, a ideia de beleza, obrigado, Marcos, né? A ideia de beleza, né? Só que esse termo de beleza, por exemplo, aqui é aplicado para as clínicas de estética, não é o sentido que a ideia de beleza tem para a filosofia, tá? É um pouco isso que a gente vai ver na aula de hoje. Por que nas clínicas de estética as pessoas fazem esses tratamentos que o Eduardo falou, né? Mas elas fazem conforme um certo modelo prévio, um modelo pronto de beleza. Concordam? Não é isso? Já temos um padrão definido de beleza. É um corpo daquela forma, o rosto daquele desenho, os cílios daquela forma, os dentes daquele jeito, enfim, há uma certa... Eu, por exemplo, aqui o prédio que eu moro, tem um prédio na frente, tem uma sala comercial que... Até vou olhar aqui para vocês, aqui, ó, né? O nome é harmonização facial, né? Tem o nome do salão ali, que agora não consigo ver, mas tem lá harmonização facial e estética. E aí, vocês já devem ter percebido isso, né? Talvez alguns de vocês até já tenham feito, né? Há uma preocupação muito forte hoje, né? E um mercado muito ligado a isso, né? Que trata a ideia de beleza do corpo, né? Com um certo padrão muito bem definido, né? E as pessoas, de certa forma, correm atrás desse padrão. E o que a gente vai estudar um pouco na aula de hoje, eu espero que vocês já tenham feito também a atividade, o último questionário que trata um pouco sobre isso, né? São duas perguntas muito simples, né? Mas o que a gente vai ver na aula de hoje tem a ver assim, bom, mas será que isso é beleza? Qual é que é a ideia de beleza que esses... será que essa ideia de beleza que faz com que as pessoas, todas elas, se padronizem, qual que é a relação disso com a filosofia, né? O que a filosofia tem a dizer sobre isso? Tá? Qual é que é a ideia de beleza será que a filosofia trata? Né? Como que a ideia de as pessoas apreciarem uma obra de arte, gostar ou não gostar de uma obra de arte, o que isso tem a ver? Né? Qual que é a relação de tudo isso? Então, é algo nesse sentido que nós veremos na aula de hoje, certo? Eu vou projetar aqui a minha tela e aí a gente começa propriamente falando, né, dessas questões iniciais aqui que eu apresentei para vocês. Tá? Muito bem, vocês já devem estar vendo aí a minha tela. Então, a gente vai tratar um pouquinho dessa relação que existe entre arte e filosofia, e vocês vão ver que essa discussão ela é muito antiga. Tá? Eu vou começar falando rapidamente, né? Depois eu vou voltar um pouco nisso, mas falando de alguém que a gente já ouviu falar dele nesse primeiro bloco, que é o filósofo Platão. O Platão tinha uma opinião sobre os artistas bem interessante, que era a seguinte. Vocês lembram como Platão dividia o mundo? Ele dividia o mundo em duas realidades. Presta atenção nisso. Duas realidades. A realidade do mundo sensível, que era a realidade essa que a gente percebia pelos nossos sentidos, era a realidade das coisas materiais, é a realidade desse mundo que nós estamos inseridos. Acho que alguém entrou aqui, deixa eu permitir. Fabrício. Oi, Fabrício, bom dia, seja bem-vindo. Para Platão, então, existiam dois mundos. O mundo sensível, que é esse que eu estava falando sobre isso, né? O mundo sensível, que é esse que nós estamos inseridos, e o mundo das ideias. Tá? O Platão, nesse livro A República, que a gente comentou em algumas semanas atrás, deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Alguém levantou a mão, falou alguma coisa no chat? Igual aquela foto da outra aula. O que seria? Bom, depois pode seguir. Então, o Platão dizia que o mundo então tem duas realidades. A realidade do mundo sensível, que é essa que nós estamos, e a realidade do mundo das ideias. Tá? E aí ele tinha uma opinião sobre os artistas. O que faz um artista? Um artista ele faz uma obra de arte, ele produz algo, né? Uma escultura, uma pintura,
uma música, enfim, qualquer coisa, né, que a gente colocaria, né, nesse rol de produtos, né, de itens que o artista faz. Só que Platão dizia o seguinte: na cidade ideal imaginada por ele, os artistas deveriam ser expulsos. Por quê? Porque os artistas, eles fazem, olha que doido isso, né? Mas faz muito sentido dentro da obra do Platão. Os artistas, eles imitam a realidade, tá? Ou seja, o artista faz, quando ele faz uma pintura, ou vamos pegar o exemplo que Platão usava, né? Quando ele faz uma escultura, vamos imaginar o seguinte, agora eu me lembrei dela, né? A escultura do Renato Gaúcho lá na Arena do Grêmio. Tem uma estátua dele, né? O que é aquela estátua? É uma cópia do que é o Renato Gaúcho. Bom, mas se nós já somos cópias imperfeitas da ideia do que nós somos, então o artista, ainda por cima, ele faz uma cópia da cópia. Então ele é um charlatão, ele é alguém que tem que ser desprezado, ele é alguém que não tem papel e lugar nenhum numa atividade, numa cidade, em que a atividade das pessoas deve ser encontrar a verdade, encontrar as ideias verdadeiras. Então, o Platão já começa dizendo que os artistas não teriam lugar numa cidade ideal, uma cidade perfeita, porque eles fazem a cópia da cópia. Então, a arte ela é desprezada pelo Platão. Tá? Essa é a primeira parte, primeira opinião, então, sobre o papel dos artistas. Né? E faz sentido isso, né, pessoal? Vocês imaginem um ator. Imaginem um ator de novela, né? Um ator de um filme. Ele está imitando um personagem, que pode ser real ou fictício, mas é uma imitação. Né? Ele está sempre, quando ele está representando um papel, como diz o nome, ele está representando, ele está ocupando um lugar que não é ele. Né? Vamos imaginar o seguinte, o Tadeu virou um artista de cinema, imagine, né? Que coisa absurda. O Tadeu já não é mais Tadeu, mas ele é uma outra coisa, ele é um ator, é alguém que está imitando a realidade. Então, Platão vai dizer assim, isso não é uma arte a ser levada a sério. Tá? Já o Aristóteles, um outro conhecido nosso, né, o Aristóteles vai dizer o contrário. Vocês lembram, né? Platão estava apontando o dedo para o mundo das ideias, o Aristóteles, seu discípulo, dizia o contrário deles. Não, a realidade é o que está aqui agora. O Aristóteles vai dizer o seguinte, não é isso, Platão. O artista, na verdade, é alguém que a gente deveria observar muito. Porque vejam o seguinte, ó, e vocês aqui também podem concordar com o Aristóteles. Quando a gente assiste um filme, eu não sei vocês, né? Mas quando eu, por exemplo, assisto um filme, um bom filme, tá? Eu vejo lá que aconteceu uma cena. Aquela cena ela pode me inspirar a fazer coisas boas, ou ela pode me ensinar a ver o mundo de uma outra forma. Né? Quando eu olho uma peça de teatro, o exemplo que o Aristóteles usa é das tragédias gregas, né? Quando eu vejo uma cena de uma tragédia grega que aconteceu com alguém, não foi permitida aquela pessoa poder fazer um enterro, não pôde viver o luto, né, de ter um ente da sua família perdido e não pôde sequer enterrar. Essa é uma história, né, é uma peça de teatro, Antígona, Sófocles, que é um teatrólogo, um dramaturgo grego, um dos pais do teatro. O Sófocles escreveu uma peça, né, Antígona, e a história é essa, né, Antígona é uma mulher que não pode enterrar um familiar seu irmão, né, porque o rei da cidade proibiu que as pessoas enterrassem estrangeiros naquela cidade, né, e aí ela não pôde enterrar o irmão dela, mas só que ela queria enterrar, porque era uma tradição, era uma afronta aos deuses não fazer o enterro de um ente da família, né? E aí ela desobedece a ordem do rei, enfim, tem toda a história lá que eu não vou contar para vocês. Né? Mas a ideia é essa, né? Quando eu vejo alguém que enfrenta uma lei injusta, essa é uma discussão bem interessante, né? Quando as leis são injustas, a gente deve seguir elas ou não? O Aristóteles vai dizer assim, olha, a peça de teatro não existiu, Antígona talvez não tenha existido, essa história nunca existiu. Mas se importa a história não ter existido para a gente pensar sobre a questão é, nós devemos seguir uma lei injusta? Quando uma lei ela é injusta, nós devemos seguir a lei? Essa é uma história, né, que não é real, mas a pergunta é real, e a pergunta é interessante. O Aristóteles vai dizer assim, bom, mas então o papel dos artistas deve ser respeitado, deve ser valorizado. Né?
É com essa segunda visão do Aristóteles que a gente começa a entender essa relação entre arte e filosofia. Bom, a arte ela deve nos ajudar a pensar o mundo. E pensar é a atividade filosófica por excelência. Então, quando a gente aprecia uma obra de arte, a gente deve aprender com ela. É essa a ideia que eu quero mostrar para vocês. Tá? Vocês vão ver que talvez isso possa ser... tem opiniões contrárias. Né? O Kant, por exemplo, vai dizer que a arte só é arte quando ela é totalmente desinteressada. Ela não necessariamente deve nos ensinar alguma coisa. E eu começo, então, com uma obra brasileira conhecida já, certamente. A minha filha, que está na terceira série do ensino fundamental, já viu essa pintura aí. Não sei se era sobre isso que alguém comentou antes ali no chat, né? Que vocês já tinham visto essa obra em alguma outra aula, né? Já viram essa pintura, pessoal? Alguém aí me responde, por favor? Sim, já vi isso aí. Abapuru, de Tarsila Amaral. Isso. Vocês já viram aqui no IFE? Alguma aula do IFE? Aqui não. Não? Pois bem. Mas, então vocês já viram. Vocês sabem o que significa Abaporu? Que é o nome que dá essa obra, chama-se Abaporu. Alguém falou, acho que foi o Eduardo, né? Se chama Abaporu. Vocês sabem o que significa Abaporu? Deve ter. Eu sabe o que é isso, mas eu não lembro disso aí. Não lembra, não? Alguém ousaria dizer? Pode dizer aí, pessoal. Pode escrever no chat, pode falar também, abrir o microfone. Ninguém, pessoal? Ninguém ousa dar uma opinião? Na verdade, essa obra, olha que coisa interessante, né? Eu até brinquei com a minha mulher, né? Hoje eu estou fazendo 12 anos de casados, minha esposa e eu. E aí mexi com ela, tu não vai me dar nenhum presente, né, de casamento e tal, e 12 anos de casados. A Tarsila do Amaral fez uma obra de arte para o marido dela, ela dedicou essa obra aí para o Oswald de Andrade, que era o marido dela. Né? Essa obra foi pintada ali no final, início do século XX, né, no ano de 1928, foi o ano que ela deu para o marido dela, para o Oswald de Andrade. Era o Oswald, acho que é. A Tarsila do Amaral é talvez uma das pintoras brasileiras, se não a mais conhecida pintora, ou pelo menos até o momento, né, uma das pintoras mais famosas do Brasil e considerada a principal pintora brasileira. Essa obra, então, ela se chama Abaporu, e é uma crítica bem interessante, né? Não sei se vocês ouviram essa história, já sabem, né? Ela deu para o marido dela e o marido dela pensou, que linda! É um agricultor cultivando a terra, diz o marido dela, né? E ela ficou meio decepcionada, disse, mas será que é isso mesmo, né? Acho que ele não me entendeu, não me levou a sério. Na verdade, essa obra, nossa, como o tempo passa. Essa obra, ela quer dizer o seguinte, vocês conseguem ver aí o que aparece? Só para brincar um pouquinho com vocês, ontem eu fiz essa aula com a minha filha. Ela veio ver o que eu estava fazendo, eu estava terminando a aula, e aí ela disse, eu já vi essa pintura, papai, e é da Tarsila do Amaral. Eu disse, sim, filha, é da Tarsila do Amaral. Mas o que ela significa? É isso que nos interessa. O que significa essa obra, pessoal? Homem que come gente, canibal. Isso, é a tradução da palavra. Mas por que ele usou essa expressão? Por que a Tarsila usou essa expressão, melhor dizendo? Por que ela pensou num Abaporu? O que significava isso? Essa é a ideia interessante. Quando a gente vê uma obra de arte, é isso que tem de filosófico na arte, é isso que nos interessa. Quando a gente vê uma obra, ela deve despertar em nós a reflexão. Ela deve despertar em nós essa nossa capacidade de pensar. O que ela significa, pessoal? Vamos lá. Não sejam tímidos. Hoje é nosso último encontro. Eu não vou mais incomodar vocês, não vou mais encher a paciência. Me deixem felizes um pouco nesse último encontro. Abapuru é significado de canibal, mas também tem esse nome por causa que é um corpo grande e um cérebro pequeno, que não pensa. Exatamente. Se a gente pegar uma obra, ela nunca está descontextualizada.
Uma obra de arte, ela sempre revela um pouco do seu tempo. Se a gente quer conhecer o tempo e a época de um determinado lugar, a gente deve procurar a produção artística daquela época. Nesse contexto, em 1928, o Brasil estava passando por uma reforma, vamos dizer assim, no campo das artes, né? O Brasil tinha recentemente abolido a escravatura, o Brasil recentemente tinha declarado proclamado a sua república, né? O Brasil não era mais uma monarquia, não era mais um império, né? Mas era agora uma república. A produção artística brasileira estava começando a sua identidade de produção brasileira, local, né? E a Tarsila, no fundo, ela quis dizer o seguinte: olha, a gente precisa ser mais ou menos como um canibal, como um tupinambá, que eram os índios da época, né, da descoberta do Brasil, da chegada dos portugueses do Brasil ali no século XVI, e que eles faziam esse ritual antropofágico, né, que era literalmente, né, fazer churrasquinho de outros índios, né, era isso que eles faziam, né, essa tribo tupinambá. E aí a Tarsila do Amaral dizia o seguinte: assim como o tupinambá faz churrasco da carne dos seus inimigos, nós brasileiros deveríamos fazer isso também com o que fizeram com nós até agora, né? O Brasil estava se consolidando como uma república, um país com dimensões gigantescas, estava construindo a sua identidade cultural. E aí, com essa obra, ela quis dizer o seguinte: olha, nós precisamos literalmente superar esse homem ligado à terra, porque o Brasil era um país extremamente, quase como vivia um sistema feudal, né? O Brasil precisa criar um novo ser humano, o Brasil precisa criar uma identidade brasileira. Não nos serve mais esse homem ligado à terra com uma cabeça pequena, né? Por isso, né, na verdade, quem tem que comer esse ser humano atrasado, arcaico, brasileiro do passado, é quem está observando a obra de arte, né? A gente precisa ampliar a nossa cabeça. A gente precisa construir uma identidade, uma cultura própria brasileira. A Tarsila Amaral, ela faz parte de um movimento que culminou na Semana de Arte Moderna no Brasil, aí no final, aí no início do século XX, né? Não lembro bem certo que ano que foi, que procurava, assim, criar uma identidade brasileira, uma arte brasileira, uma produção artística brasileira. Não mais ligada, atrelada a modelos importados, principalmente da Europa, mas constituir uma identidade brasileira, né? Então, é por isso que essa obra ela é interessante, né? Por isso que ela é, talvez, a principal obra da cultura brasileira. O que ela está chamando a atenção aqui é que nós precisaríamos fazer um ritual antropofágico com a arte que vem de fora do país. Nós precisamos construir uma arte brasileira. Nós precisamos fazer com que os nossos brasileiros não sejam como esse que está aí, com a cabecinha pequena, né? Sentado no meio de um lugar deserto. A gente precisa produzir alguma coisa. É isso que ela está. E vocês não estão se sentindo assim agora? Espero que vocês estejam todos diante da tela. Na verdade, quem tem que comer esse ser humano aí é quem está observando a arte, né? Esse ser humano de somente valorização do corpo físico, do trabalho físico, que era esse o brasileiro da época, né? A maioria das pessoas no Brasil nessa época eram ou escravos, ou tinham sido escravos há um tempo atrás, né? Então, o Brasil não tinha uma identidade própria. O Brasil ainda era um país que estava começando a se constituir como país, né? Então, quando a pessoa olha essa obra de arte, a ideia é assim: olha, nós precisamos acabar com esse ser humano que está aí. Nós precisamos construir um outro ser humano, né? E isso é filosófico. É isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é a ideia que tem que ficar da aula de hoje, né? É que a arte, ela deve nos despertar, ela deve despertar em nós um aparelho. Agora vem uma expressão bem interessante aqui, que vocês devem ter lido no texto, né? Essa é a estética. Essa é a ciência que o Baumgarten, né? Baumgarten, que é esse alemão, desenvolveu no mesmo período que um outro filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Eles criaram a ideia seguinte: nós temos em nós, assim como nós temos um aparelho respiratório, o aparelho digestivo, os sistemas de funcionamento do nosso corpo, nós temos um sistema de funcionamento na nossa consciência, que eu vou dar o nome aqui de aparelho do gosto. Nós aprimoramos o nosso aparelho do gosto, e com a nossa capacidade de julgar, com a capacidade de fazer juízos estéticos, de avaliar uma obra de arte.
pode ser uma obra de arte no primeiro momento. Era isso que o Baumgarten dizia. Mas aqui a minha ideia é tentar expandir essa noção aqui. Não só para as obras de arte, no sentido clássico, tradicional, como os alemães faziam, o Kant lá na época dele fez, né? Mas a ideia de a gente olhar para uma produção artística com a noção de que ela não é só a descrição de um fato da realidade, né? Mas a ideia de que quando você olha para uma obra de arte, você pensa e você desenvolve esse aparelho do gosto. Esse aparelho do gosto é mais ou menos como um músculo no nosso corpo, pessoal, tá? É como se fosse um músculo. Se eu nunca fiz lá um exercício para fortalecer meu bíceps nunca vai se fortalecer. É assim o nosso gosto, o nosso aparelho do gosto. Se eu não exercitar ele, se eu não apreciar obras de arte, eu nunca vou desenvolver o meu juízo de gosto. E aí o meu gosto pode ser um gosto fabricado, um gosto industrializado. Se eu não faço isso, alguém vai fazer por mim. Alguém vai impor o seu gosto para mim. Assim como a harmonização facial que está na moda agora, né? O cabelo lá o silicone, o lábio desenhado, o dente bem branquinho, toda essa harmonização facial, ela nos é imposta. Se eu não sou capaz de pensar e perceber que o meu juízo de gosto, ele está muito mais atrelado à minha capacidade de pensar do que à minha capacidade de contemplar algo belo, vamos dizer assim, né? Essa é a relação que existe entre, então, a arte e a filosofia, né? A arte, ela pode nos ensinar a ampliar o nosso gosto, a desenvolver esse músculo da nossa consciência, né? Ele não é um músculo físico, tá? Ele não é como, sei lá, a panturrilha, né? Não é esse sentido. Mas é só para vocês perceberem assim aqui, a gente precisa exercitar. Se a gente não exercitar o nosso gosto, alguém vai fazer isso por nós, né? Alguém vai impor uma certa cultura para nós. É isso que a Tarsila, de certa forma, está dizendo com esse quadro, né? Ela quer nos chamar a atenção. Olha, você que é uma pessoa que valoriza só o corpo, a atividade do trabalho do campo, e não pensa, então você precisa ser comido, literalmente, né, por uma outra concepção de arte que nós precisamos criar, nós precisamos produzir, né? E quem que produz? É o artista. Ó, olhem só aqui, ó, olha que interessante isso. Vocês estão tendo um sentimento, vocês estão pensando, eu espero, né? Vocês estejam agora aqui atentamente olhando para a tela aí, olhando para a Tarsila do Amaral, tá? Para a pintura dela. Vocês olham para essa tela e vocês se sentem, de certa forma, incomodados, né? Porque não é um quadro que tem dimensões realísticas, né? É uma coisa que nos incomoda. Esse é o papel da arte. A arte é despertar em nós a nossa capacidade de refletir, de pensar. Tá? Então, aqui tem, né, uma pergunta inicial, né? O que eu faço com uma obra de arte? O que eu faço com ela? Bom, eu olho para ela, eu aprecio ela, eu desenvolvo a minha capacidade de pensar olhando para essa obra de arte. Tá? Olha só, então, aqui um pouco, né, da história, né, do significado, né, da palavra, enfim. Mas eu quero... Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, essa disciplina que relaciona arte e filosofia, então, é a estética. Aqui eu trouxe uma pintura. Estão vendo aqui, pessoal, a tela? Todos estão conseguindo ver? Oi, pessoal, estão aí? Sim, prof. Sim, dá para ver. Ó, conseguem ver, né? Depois, quando vocês olharem com mais atenção, vocês podem pesquisar na internet depois. Esse é um quadro muito famoso, pintado aí na segunda metade do século XIX. Vejam, olha que interessante, né? Vocês já viram esse quadro? Eu não coloquei a legenda com o nome dele, mas acho que do lado... Sei não. Esse quadro chama-se Primeira Missa. Primeira Missa. Primeira Missa do Brasil. Tem umas coisas na história do Brasil que são fantásticas, pessoal. Vocês sabem que de 1500 até 1850, 1830, olhem que coisa doida que eu vou falar para vocês agora. De 1500, quando o Brasil foi descoberto, de 1500 até 1830, 330 anos, não se sabia nada sobre Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha.
Você sabe quem são esses dois, né? Quem são esses dois, pessoal? Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha. Pedro Álvares Cabral, capitão do navio, e Pero Vaz de Caminha era o escrivão dele. Não se falava desses caras no Brasil. Ninguém sabia quem era. Olha que coisa doida, pessoal. De 1500 a 1830. Em 1830, ali, a partir de 1830, né, o Brasil, então, de 1822, o Brasil se tornou independente, né? O Brasil começou a construir e escrever a sua história. Aí foram atrás das pessoas. Quem que foi que descobriu o Brasil? Como é que foi? Quais foram as primeiras impressões e tal? Começou a ir-se atrás disso. Muito incentivado pelo imperador Menino. Vocês sabem quem que foi o imperador Menino, né? Dom Pedro II, que foi o segundo imperador do Brasil, que foi o imperador que mais tempo governou o Brasil, segundo reinado, né? E o Dom Pedro II, ele era um intelectual, era um estudioso, era um cara com muito estudo, né? E ele começou a incentivar no Brasil, quando imperador, a partir de 1850, principalmente, né? Quando o Brasil fez 350 anos, né? Esse Brasil que a gente conhece, ele agora, né? Ele incentivou muito a produção artística, né? E aí tem um pintor dessa época que pintou esse quadro chamado Vitor Meirelles, que é o cara que desenhou o Brasil da maneira como a gente conhece, principalmente a partir dessas duas figuras aí, do Pero Vaz de Caminha e do Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha foi o cara que escreveu a primeira carta descrevendo como que era o Brasil. Então aqui, ó, lá atrás, ó, o primeiro morro que eles chegaram no Brasil, isso aqui é Porto Seguro, na Bahia, né? Onde os portugueses chegaram aqui. E aqui, veja, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer uma missa. Certamente não aconteceu isso aqui, né? Certamente, ó, não tinha um altar na época, né? Não tinha um altar. Isso aqui é o cara que inventou isso aqui, o pintor, tá? Os índios, não foi essa relação, assim, toda amigável, assim, né, com os primeiros aqui que estavam aqui no Brasil. Enfim, tem uma série de dados aqui nessa pintura, depois vocês podem pesquisar isso, né? E que é uma pintura que retrata um Brasil de 350 anos atrás, ou mais. 360 anos atrás, né? De quando ela foi pintada. Se não me engano, ela é de 1868, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Ela foi pintada, então, em 1868, se não me engano, ou exposta a primeira vez em 68. 1868. Veja, final do século XIX, quase 400 anos depois de que isso aconteceu, né? Eu estou falando disso, pessoal, porque essa era chamada, nesse período aqui, ó, final do século XIX, eram chamadas as belas artes. O que eram as belas artes? O Brasil tem um Museu Nacional de Belas Artes, está no Rio de Janeiro. A ideia de belas artes é o que deu origem ao termo estética. Então, a estética é um campo da filosofia que se ocupa do julgamento da beleza sobre a criação e a apreciação artística. Isso é estética, né? É um campo da filosofia. Assim como tem a pediatria, que é uma área da medicina que estuda as crianças, né? Que trata das crianças, a estética é uma área da filosofia que se ocupa, então, de discutir esse tema da beleza, da criação e a apreciação artística. Então, aqui eu falei dessa obra, um pouco da criação desse artista, e a maneira como a gente aprecia. A gente olha para essa pintura e diz para ela assim, ó, que bela, como é bonita, como está bem pintada, tá? Então, nessa época aqui, a ideia era de arte, a ideia de arte que se tinha era de produzir um produto, fazer um produto que retratasse a realidade, tal como ela é, tá? Então, a estética é uma ciência das representações sensíveis, tá? Então, quem criou esse termo estética foi esse alemão, Alexander Baumgarten, no século XVIII. Esse conceito moderno de estética. E o seu campo de investigação. Então, o que é o campo de investigação? As belas artes, a pintura, a poesia, a escultura, a música, a dança, enfim. Né? Só que agora, por exemplo, a Tarsila do Amaral foi uma que ampliou esse conceito de belas artes. Né? Ela não mais trata, e isso é uma coisa interessante, depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Essa ideia de belas artes, ela caiu por terra já. Né? O século XX demonstrou que a ideia... Não que isso é uma pintura feia, não é isso. Ela é uma pintura bela. Tá? Mas a ideia de arte hoje
ela extrapolou essa noção aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu vou mostrar aqui isso aqui. Ó. Isso aqui. Tá? Estão vendo isso aqui? Sim, prof. Estão vendo isso aqui? Ó, o que é isso aqui? A mictório. É um mictório, né? Esse sujeito aqui, ó, Marcel Duchamp, é um francês, era um artista bem famoso, já morreu, né? Era um artista bem famoso ali no final do século XIX, início do século XX. O pessoal tem alguém com o microfone aberto aí. Eu vou pedir para vocês fecharem os microfones. Abram quando quiserem falar alguma coisa. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto. É o Marcos. Ele já desligou. Ok. O Fabrício falou alguma coisa ali? Limpar a unha do dedão. Quem quer para limpar a unha do dedão? Essa aqui? Pois é. Ó, veja, o Fabrício falou uma coisa a partir do conceito tradicional de arte, de que a pintura ela deve retratar a beleza. Mas nós não estamos preocupados numa arte que tenta retratar a beleza. Depois eu vou voltar aqui. Porque nós estamos num movimento agora, ultimamente, no século XX, a gente pode fazer quantas críticas quisermos a esse movimento. Mas o fato é que, por exemplo, algumas ações começam a ser pautadas assim, e de certa forma pode ser um pouco ridicularizado isso, né? Se a gente não compreender o que significa. Né? A partir do século XX, a arte entra, vamos dizer assim, em crise, um certo tipo de arte. Tá? O Marcel Duchamp, então, era um famoso artista da França do final do século XIX, início do século XX, e perguntaram para ele, Duchamp, a gente vai fazer lá, o Museu Nacional da França vai fazer uma exposição, e a gente quer que você produza aí uma obra. E aí o Duchamp fez isso aí, ó. Pegou o mictório e botou lá R. Muth, 1917, ele criou esse pseudônimo, né? Os artistas têm dessa, né? Criar um pseudônimo. E mandou lá para o Salão de Arte. E disse, olha, e deu um nome para ela. Olha o nome, ó, Fonte. A Fonte. Estão vendo aqui? Ó, o nome dessa obra é A Fonte. Né? Mas é um mictório. Isso causou um certo incômodo, né, pessoal? Porque aí toda essa discussão tradicional de beleza, ela cai por terra. E o Duchamp faz parte de um movimento chamado dadaísmo. O dadaísmo, vocês devem ter estudado isso em artes, se não estudaram, vão estudar provavelmente no ensino médio, né? O dadaísmo é um movimento, assim, que eu posso, por exemplo, assim, ó, eu vou pegar essa minha caneca e vou criar alguma coisa nela e vou dizer que isso é arte. Tá? É você dar o sentido para a obra de arte. Tá? Hoje existem exposições de arte, né, que vocês já devem ter ouvido e visto, né? Sempre dá polêmica essas obras de arte, né? Mas é um movimento, né? É um movimento artístico que valoriza a ideia do artista, né? É uma ideia de quebrar, geralmente, paradigmas, quebrar conceitos. Porque essa noção do artista é uma coisa interessante também, pessoal. E agora eu vou voltar lá para os meus slides. Ó, vamos pegar aqui, ó, eu já coloquei aqui, né? Essa é a fachada da Catedral de Notre Dame. Ela pegou fogo agora, já não está mais assim, né? Mas aqui, ó, vocês têm uma ideia, né? Esse é o centro histórico da França. Vocês estão vendo os prédios aqui, ó? Eles eram prédios, e são prédios relativamente grandes, mas eles passam a ser pequenos em comparação à Catedral de Notre Dame. Eu tinha uma vez as dimensões dela, agora eu não lembro mais o tamanho, mas ela é enorme, pessoal. Então vocês podem ter uma ideia aqui, né? Proporcionalmente aqui as pessoas, né? As pessoas já estão bem longe aqui da catedral. Olha o tamanho aqui, ó. É uma fachada enorme. Imagine um prédio, se não me engano, é algo assim como um prédio de 20 andares, o tamanho dela, né? E ela demorou, pessoal, se não me engano, mais de 100 anos para ficar pronta, né? Ela começou a sua construção no século XIII, né? E ela demorou 100 anos para ficar pronta. Então, não tem um artista que fez a catedral, tá? É diferente, por exemplo, da Catedral de Brasília, né? Que foi o Oscar Niemeyer, que é um arquiteto, que é um artista que desenhou a catedral. Nesse período aqui, não existia o artista, né? Na Europa do século XII, XIII, não existia um artista. Então, existia, né, a produção, fazia alguma coisa que era algo realmente muito belo, né? A catedral, ela é muito bela, mas a ideia do artista não existia.
a ideia do artista passa a surgir principalmente a partir do Renascimento. Tá? Olha aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui? Essa é a estátua de Moisés. Ela está no túmulo do Papa Júlio II. Tá? Dizem que quem fez ela foi o Michelangelo. Tá? Dizem que o Michelangelo ficou diante... Ela é toda de mármore, pessoal. Esse aqui é uma pedra. Isso aqui tudo é uma pedra, um grande bloco de pedra. Olha que coisa fantástica, pessoal. Isso é um artista. É quando alguém tira algo bruto, transforma algo bruto em algo belo. Esse é o surgimento do artista. Né? Nesse contexto, quando surgem esses artistas, qual é que era a ideia de beleza? Perfeição das formas e reprodução exata da natureza, que eram sinônimos de beleza. Então, essa estátua, ela tem, assim, as dimensões reais de quem eles acham que, por exemplo, poderia ter sido Moisés. Certamente Moisés não era assim, né, pessoal? Quem leu a Bíblia, eu imagino que vocês já devem todos ter lido bastante a Bíblia, né? Mas quem leu a Bíblia sabe que Moisés era um cara raquítico, era um cara feio, todo torto, gago, não sabia falar direito, né? Moisés era qualquer coisa menos isso aqui, né? Mas a ideia era mostrar um ser humano perfeito, um ser humano imponente. Ó, vocês estão vendo, ó, a barba longa. E aqui embaixo, o que é isso aqui, pessoal? São o que Moisés recebeu de Deus, pessoal? As criaturas. As tábuas... Os mandamentos, né? Os mandamentos, isso, meninos, os mandamentos. Então, um cara que recebe os mandamentos de Deus não pode ser um gago, tem que ser alguém que seja alguém imponente. Dá uma olhada aqui, ó, nesse bíceps aqui, pessoal. Ó, olha só o músculo dele, ó. Vocês acham que uma pessoa normal, assim, que fala com Deus, tem qualquer músculo? Né? Não, tem que ser um cara fortão. Isso aqui tudo entalhado em pedra. Tem uma anedota de que o Michelangelo, quando foi fazer o Moisés nessa pedra, ele pegou assim o bloco, imagine um grande bloco de pedra, pessoal, uma pedra grande, enorme, né? E ele ficou horas ali olhando para aquele bloco, e alguém um dia chegou e falou para ele: "Bah, Michelangelo, mas o que tu está fazendo aí que tu olha tanto para essa pedra?" "Eu vou tirar Moisés dessa pedra." Esse é o artista. É alguém que cria algo totalmente novo, que faz algo belo. Essa é a noção tradicional de arte, pessoal. Essa é a concepção tradicional de arte. A ideia de que, ao fazer a arte, você está fazendo algo belo. Essa é uma concepção tradicional. E é isso que dá origem ao artista. Por exemplo, aqui, ó, esse é o ateliê que o Leonardo da Vinci trabalhava. Tá? Era algo mais ou menos assim, ó, algo bem rústico. Tá? Mas aqui é um ateliê, é o lugar do artista. Quem fez a Catedral de Notre Dame não tinha um lugar para trabalhar. Estava produzindo alguma coisa. Né? O artista era quase como alguém que trabalha, um marceneiro. Um artista era algo assim. Nesse contexto do Renascimento, quando tem a obra de arte, você tem o lugar do artista, é o ateliê. Né? Aqui, então, a gente tem... O artista passa a obter reconhecimento. Tanto que, tanto o Michelangelo como o Da Vinci, todos esses pintores, esses artistas renascentistas, eles ganham dinheiro ou barões, pessoas de importantes títulos, né, nobres dessa época, ou do Papa. Né? Por exemplo, a Capela Sistina, que o Michelangelo pintou, ele ficou lá anos trabalhando. O Leonardo da Vinci, né, que pintou a Santa Ceia, aquele quadro famoso, talvez um dos quadros mais famosos do mundo, se não o mais, né? Ele foi pintado a pedido de uma pessoa ligada à igreja. Né? Então, os artistas eles passam a ter reconhecimento. Né? É dessa época que surgem as academias de arte. Né? A obra de arte ela passa a ser apreciada não mais como algo útil, mas por ter beleza. Né? Porque isso é belo. Né? Isso é belo. Vocês vão de reconhecer que isso aqui é algo belo, é algo que é bonito de você olhar. Né? A Capela Sistina, né? O teto da Capela Sistina é algo belo de se olhar. Tá? Esse quadro também, que é do período renascentista, né? Olha que interessante. Ó. Vocês estão vendo o Platão aqui? Ó? Sim, sim. Vocês sabem de quem que é essa cara? De quem que é esse rosto? O Rafael Sanzio.
que viveu no século XVI, pessoal, final do século XV, início do século XVI. De quem que é esse rosto aqui, pessoal? Nunca viram um rosto parecido com esse? Esse é o rosto de Michelangelo, de Leonardo da Vinci. O Rafael Sanzio, quando pintou esse quadro aqui, ó, vocês podem ver, ó, esse quadro é uma das características da arte renascentista, né? A ideia de perspectiva. Olha só, tem um fundo lá no, né, aqui no quadro, ó. O quadro ele tem um centro, tem um fundo, tem a frente do quadro. Aqui é de um tamanho, lá no fundo quem está é de outro tamanho. Essa noção de perspectiva ela não existia. Esses caras não pintaram simplesmente esse quadro, eles criaram uma noção de arte, né? E olha que interessante isso, ó. Esse rosto aqui, ó, é o rosto do Leonardo da Vinci. Os pintores da época, eles buscavam, caminhavam na rua. O Rafael foi feita essa pergunta para ele, né? Um dia ele estava pintando uma tela e quem pediu para ele pintar a tela dizia, tá, mas por que não terminou ainda? Não, porque eu estou procurando um rosto. Ele ficava na rua caminhando, procurando pessoas que lembrassem alguém que fosse muito genial, né? Como o Leonardo da Vinci era alguém muito genial dessa época, talvez a pessoa mais genial, o Rafael Sanzio pintou o quadro com o rosto do Platão como sendo o rosto do Leonardo da Vinci, né? E aí, por que isso, né? Porque, de certo, o Rafael imaginava que o Da Vinci era a pessoa mais genial que existia na época dele, tá? Só para vocês terem uma ideia, então, do que é a arte também, né? Eu vou deixar como tema para vocês experimentarem algumas coisas. Uma delas é o canto gregoriano. O canto gregoriano, você sabe por que tem esse nome, né? Foi o Papa Gregório I, né, que criou essa noção no século VI depois de Cristo, né? Criou esse tipo de canto. É um canto que ele não tem batida, não tem instrumento, é só o canto. E se você ficar assim, ó, um dia inteiro escutando o canto gregoriano, você vai achar que é sempre a mesma coisa. É porque o canto gregoriano é a principal arte da Idade Média. É a principal produção artística da Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média toda foi um período longo. O canto gregoriano tem essa característica, né? É um canto assim que você não sabe exatamente quando que é o começo, quando que é o fim, né? E que ele tinha como finalidade te elevar aos céus. Então, o canto gregoriano tinha essa função, vamos dizer assim, né? De fazer você se relacionar com Deus, tá? Aqui eu falei, né, da técnica que o Da Vinci criou, né? A ideia de perspectiva, ó. A mesma lá que o Rafael, ó. Veja, tem um fundo, ó. A Santa Ceia, né? Ninguém vai fazer uma ceia desse jeito. Eu nunca vi, pessoal. Vocês, não sei se vocês já viram, né? Estão prestando atenção, pessoal? Mas parem e pensem comigo aqui, né? O que o Leonardo da Vinci queria fazer, a última coisa era pintar um quadro de como que foi a Santa Ceia, né? Como que foi a ceia de Jesus. Ninguém vai jantar, fazer uma ceia e senta todo mundo do mesmo lado da mesa, né? A não ser que alguém esteja fazendo alguma outra coisa. O que o Da Vinci está propondo para a gente aqui, ó? Ele está... Ó, vocês estão vendo a tela, né? A tela está bem no meio do computador aí, do celular de vocês. Vocês estão olhando para a tela. Estão vendo isso? Estão tendo essa sensação? Vocês estão diante da ceia. Vocês que são um personagem, vocês também são personagens da tela, da pintura. Conseguem pensar isso, pessoal? Como se a gente estivesse sentado junto ali com eles? Você está diante da ceia. Ah. Entendeu? Ele está te chamando. A pintura está te chamando para ela. A pintura está dizendo assim, olha, vejam o que eu criei. Participem disso. Né? Você está em perspectiva. É como se você estivesse, como alguém falou, acho que foi o Marcos, né? É Marcos, né? Isso, sou eu. Ó, já reconheci a voz. Quero ver a tua cara uma hora dessa, Marcos. Espero conhecê-la, tá? É como se o Marcos estivesse diante da tela olhando para o quadro, participando. Estão entendendo, pessoal? Esse é o efeito por isso que é fantástico, por isso que é belo. Você está participando. É isso que a arte nos chama a atenção. Você está diante da tela, você tem que olhar para a tela. E você tem que tentar imaginar. Isso que é filosófico na arte, né? Essa ideia de que você está participando da obra de arte. Você tem algo a dizer sobre ela. Você tem algo a aprender sobre ela. E isso que ativa
o meu juízo de gosto, tá? Bom, aqui eu queria contar uma outra coisa para vocês, que vocês sabem qual que é a música mais bonita do mundo, né? A votação, ela se dá sempre entre, óbvio, músicos, né? Mas a unanimidade é dizer que a música mais bonita e a música que quebrou paradigmas no sistema musical do mundo é a Nona Sinfonia de Beethoven. Se vocês escutarem, é um tema de casa também, tá? Escutem a Nona Sinfonia de Beethoven, mas tem que escutar toda ela. Sabe quanto tempo dá? Procurem um Wi-Fi e façam isso. Quanto tempo é o total da Nona Sinfonia de Beethoven? É mais de 2 horas, pessoal. A Nona Sinfonia do Beethoven, ela demora mais de 2 horas, o total da música. E o interessante disso, pessoal, sabe o que é? A música do Beethoven é o ápice da produção artística, da beleza do século XVIII, século XIX. Ele viveu no século XVIII, mas ele morreu no século XIX, e a sua fama se deu a partir do século XIX. Né? O Beethoven criou toda a sinfonia surdo. Ele fez a música e nunca ouviu a música, pessoal. Olha que coisa fantástica. Vocês sabem que o Beethoven ficou surdo ao longo da vida, né? Na sua velhice ele ficou totalmente surdo. Ele nunca escutou a música dele, mas ele conseguia imaginar a música. Olha que coisa fantástica, pessoal. Olha que coisa bela, né? Ele nunca ouviu a música que ele fez, que é considerada a música mais linda do mundo. Alguém escreveu alguma coisa no chat ali? Não, professor. Um rapaz ali, ele saiu da aula e tá pedindo para tu aceitar ele de volta. Ah, tá. Então ele precisa entrar aqui porque eu não tô conseguindo. Ele não... Pede para ele entrar de novo, hein? Será que ele tentou entrar de novo? Sim, eu já estou terminando, Fabrício. Já estou terminando. Eu sei que a minha aula, né, ela é muito melhor que a aula de matemática, né, mas eu vou terminar ela logo, tá? Eu só queria trazer alguns exemplos para vocês, tá? Eu já estou encerrando. Eu sei que já extrapolhei meus minutinhos. Mas, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Tudo isso, essa noção de arte, né, de beleza que o mundo moderno criou, ela entra muito em decadência. Eu não vou falar mais, eu sei que eu vou ficar devendo para vocês, eu sei que vocês querem entrar na aula de matemática, mas o que eu quero dizer para vocês? Eu vou pegar esse último exemplo aqui, tá? Nada contra as músicas sertanejas, nada contra as duplas sertanejas, nada contra as pessoas que a gente está vendo aqui agora, né? Diga-se de passagem, hoje no Brasil, a música sertaneja, eu tenho amigos que são músicos, eles falam isso, né? Os melhores instrumentos, as melhores equipes, os melhores músicos, instrumentistas e tal, eles estão trabalhando no sertanejo no Brasil hoje, né? Mas ela é qualquer coisa menos uma música do sertão, né? Porque ela se transformou num produto. A música sertaneja no Brasil, ela se transformou num produto. Ela não é mais artística. Ela é estética. Estética naquele sentido da mesma ideia da harmonização facial. Ela é estética porque ela criou um padrão que todo mundo repete, né? Se daqui um pouco eu pintasse meu cabelo bem de preto, botasse uma barba e treinasse um pouco essas músicas, eu seria um artista sertanejo, assim como qualquer um de vocês. E as meninas também. Se elas se adequassem a um certo modelo, elas poderiam entrar e iriam fazer sucesso e ganhar muito dinheiro com isso. Porque a arte no mundo, a partir do século XX, ela perde aquela aura. Ela perde a ideia de criação do artista. Ela se desvincula da ideia de beleza e ela se transforma num produto. É a última coisa que eu quero falar para vocês. Ela se transformou num produto. E ao se transformar num produto, a finalidade dela não é desenvolver a nossa capacidade de julgar, desenvolver o nosso gosto, mas é a gente se transformar num consumidor. A gente passa a ser não mais alguém que está, por exemplo, que nem isso que eu falava para vocês, né? Que você está contemplando, você está inserido. Aqui você, diante dessa tela, você está tentando entender alguma coisa. Diante do sertanejo universitário, como esse aqui,
Você simplesmente é só mais um a consumir esse produto. Você, então, ao invés de você, quando você consome esse produto, por exemplo, o sertanejo, quando você está consumindo isso, você é simplesmente só mais um. É um sujeito massificado, né? Você não está refletindo, até porque não é essa a finalidade da música, né? Quando você escuta, por exemplo, essa música aqui, não é como você escutar a Nona Sinfonia, que você lá está apreciando a beleza da música. Eu não estou querendo dizer que uma é melhor que a outra, tá, pessoal? Só estou dizendo que ela tem funções diferentes, ela tem finalidades diferentes. Aqui você é um consumidor, você é um espectador. Lá naquela outra produção artística, né, da Nona Sinfonia, ou das telas renascentistas, ou do próprio canto gregoriano, você tinha uma vinculação com esse produto, com essa arte. Aqui não, aqui você tem uma relação de consumo, né? É uma relação, assim, simplesmente para você ser mais um consumidor desse produto, tá? A gente teria muito mais outras coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Eu sei que vocês estão morrendo de vontade de ir para a aula de matemática. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Rapidamente eu vou nomear o nome das pessoas que estão aqui na sala para fazer o registro da frequência, tá? Eu só vou dizer o nome de vocês, tá, pessoal? Se vocês quiserem responder também, fiquem à vontade. A Agnes, a Alessandra, a Aline, a Amanda, a Bianca, a Cássia, o Eduardo, a Érica, o Fabrício, o Gustavo Machado, Aqui. Drumer, eu não sei quem que é, mas enfim, tá ali. Larissa, João. Ótimo, João. Desculpa, tá? Larissa, Lavínia, o Marcos, o Matheus, a Rafaela, a Rossana e a Sara. Ótimo, pessoal. Então, sintam-se todos contemplados. É uma imensa satisfação dizer que estamos terminando, tá? Mas que estou muito feliz de vê-los, de conhecê-los. Eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente, então logo tudo isso passe e a gente possa estar presente, todo mundo, tá? Eu me despeço aqui de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato comigo. Eu que agradeço a participação de vocês, fico muito feliz. Eu vi que alguém comentou alguma coisa aqui no chat. Bom mesmo é fundo da grota. Temos aula de matemática, vamos fazer o que irei sortar. Professor, eu sou mãe do Eduardo, adoro suas aulas. Tá bom, mãe. Valeu, obrigado. Eu vou me dar um tchau para vocês, mas a gente se vê por aí. Esperamos, qualquer coisa, nos encontrarmos. Um grande abraço a todos. Não deixe de fazer as atividades que não fez. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Certo, gente? Um abraço. Tudo de bom. Até. Tchau, tchau. Nos vemos por aí. Valeu, senhor. Um abraço. Então tá, senhor. Até a próxima. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau.